Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos da nossa lição, oitava lição, valorizando a nossa oportunidade. Estudaremos hoje, segunda-feira, dando continuidade ao estudo da semana, o título Um Antigo Exemplo. Pergunta A. O que devemos aprender da mensagem que o Senhor deu a Rebeca sobre o futuro dos gêmeos que ia nascer? Romanos 9, 10 e 12 diz o seguinte: E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dita ela: o mais velho servirá ao mais novo. Então temos aqui a descrição dada pelo apóstolo Paulo, no escrito aos Romanos, da história dos filhos de Isaque e de Rebeca, né? E a história também está relatada em Gênesis, capítulo 25, versículo 22 e 23, que traz assim: Os meninos se empurravam dentro dela pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. E disse-lhe o Senhor: Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então já foi dito aqui uma mensagem sobre os futuros gêmeos, né, que ia nascer de Rebeca. Então foi essa mensagem que Deus deu a Rebeca. Diz a pena inspirada, Patriarcas Profeta, página 207. Não houve escolha arbitrária da parte de Deus pela qual Esaú foi excluído das bênçãos da salvação. Os dons de sua graça, por meio de Cristo, são disponibilizados a todos. Não há eleição além da própria, pela qual alguém venha perecer. Deus estabeleceu em sua palavra as condições sobre as quais toda a alma será eleita para a vida eterna. Obediência aos mandamentos por meio da fé em Cristo. Deus elegeu um caráter em harmonia com a lei divina, e qualquer pessoa que alcançar o padrão desses requisitos terá entrada no reino da glória. Então traz para nós aqui a opção que nós temos de decidir, de decisão. A salvação está aberta a todos, como nós estudamos na lição da semana passada, e Deus deixou os requisitos, e todos que cumprirem esse requisito terá então acesso ao reino da glória, às mansões celestiais. Pergunta B. Com relação à primogenitura, o direito de filho mais velho, qual era o desejo de Esaú, o primogênito, e de Jacó, o filho mais novo? Então vamos relembrar a história de Gênesis 25, 29 a 34. Então diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, de primogenitura, de primogênito. E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú com pão, com ensopado e lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ainda o relato de Hebreus 12, 16 a 17 diz: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Um arrependimento de perda, né? O arrependimento genuíno às vezes não é pelo fato de perder, e sim por entender o quão sagrado ou quão terrível foi o erro. Mas vemos aqui o relato, tanto dado pela história, né, na altura, como também pelo apóstolo Paulo no escrito aos Hebreus. Vamos ver o que fala agora a pena inspirada sobre o assunto, ainda no Patriarca e Profeta 178, 208 e 179. Diz assim: Esaú, sendo mais velho, tinha direito à primogenitura, mas Esaú não amava a devoção nem era inclinado a uma vida religiosa. Os requisitos que acompanhavam o direito de primogenitura espiritual eram uma limitação indesejável e até odiosa para ele.
A lei de Deus, que era a condição do concerto divino com Abraão, era considerada por Esaú como um jugo de escravidão, dedicado à transigência consigo mesmo, não queria mais nada além da liberdade para fazer o que quisesse. Para ele, poder e riqueza, festança e celebração era felicidade. Gloriava-se na liberdade, sem limites de sua vida selvagem e errante. Foi pela própria escolha consciente que Esaú se separou do povo de Deus. Jacó escolheu a herança da fé. Jacó havia aprendido com a mãe sobre a indicação divina de que o direito de primogenitura lhe caberia e foi tomado por um desejo indescritível de obter os privilégios ligados a isso. Não era pela posse da riqueza do pai que ele ansiava. A primogenitura espiritual é que era o objeto de desejo. Ter comunhão com Deus, como o justo Abraão havia tido, oferecer sacrifício de expiação pela família, ser o pai do povo escolhido e do Messias prometido e herdar as posses imortais abrangidas pelas bênçãos do concerto. Esses eram os privilégios e honras que atiçaram seus desejos mais ardentes. Sua mente estava sempre no futuro, procurando captar bênçãos invisíveis. Traz para nós uma pequena história, relembrando uma história que nós já lemos e ouvimos muitas vezes, né? A história de Jacó e Esaú. Agora, lendo essas palavras do patriarca e profeta, vem à minha mente: será que não estou eu, será que não está você também vendendo o nosso direito à Canaã celestial por um guisado de lentilha? Ou seja, por nossos desejos, inclinações, por um pecado acariciado, por aquela pequena, um preguinho, né, que o inimigo colocou em nosso coração e pendura ali as coisas dele. Será que nós não estamos dando um pedacinho do nosso coração para o inimigo, ou vendendo a nossa primogenitura por coisas banais desse mundo? Então fica um alerta para nós. Realmente é importante lembrarmos do antigo exemplo e usar esses exemplos para nós não cometermos o mesmo erro. A salvação está aberta a todas e a decisão de não salvar é nossa. Ao mesmo tempo, a decisão de salvar-se, valorizar as coisas sagradas também é nossa. Então vamos pensar, decidir, temos o livre-arbítrio, tomar decisão, cada um de nós podemos e temos esse direito que Deus nos deu, mas vamos decidir seguir o bom exemplo, né? Vamos abrir mão das coisas aqui, porque aqui a gente vive aí 40, 50, 60 anos, 80, aqueles que são assim mais fortes, mas lá vamos ter uma vida eterna, né? Não é 1000 anos, não é 500 anos, é uma vida eterna. Então vale a pena fazermos um esforço para que possamos ter uma vida maravilhosa com Cristo, com Deus e na comunhão de todos aqueles que fizeram também esse mesmo esforço. Que Deus nos abençoe e dê sua graça para que realmente possamos aproveitar a oportunidade de vida que nos é dada. Vida eterna, né? Que Deus nos abençoe para isso. Amém.